Boa. Então estamos prontos para começar esta masterclass. O tema de hoje é a felicidade e o paradoxo da felicidade, porque, curiosamente, alguns de nós já demos conta que parece que quanto mais procuramos a felicidade, mais nos afastamos dela. Não é? Então, esta masterclass tem como fundamento um curso que eu fiz aqui há algum tempo atrás, numa universidade indiana, através da internet, que o autor desse curso acabou por escrever um livro que se chamava, ou que se chama, Se és tão esperto, porque é que não és feliz? Sim? E então, basicamente, esta masterclass está pensada e orientada com os conteúdos que eu aprendi nesse curso e com, digamos, com também os conteúdos que vêm depois publicados nesse livro, que infelizmente ainda não há tradução para português, mas que está disponível nas livrarias na versão em inglês, sim? Então, antes de mais, permitam-me que me apresente. O meu nome é Emanuel Almeida, sou fundador da Meta.pt, para quem ainda não me conhece. E basicamente a minha missão é ajudar as pessoas a libertarem-se do sofrimento e depois a inspirarem outras pessoas. Eu acho que todos nós temos esse poder e essa capacidade de inspirar pessoas e de nos libertarmos do sofrimento. E acredito que a grande origem do sofrimento é, às vezes, nós não sabemos lidar com algumas situações do nosso dia-a-dia. Então, hoje esta masterclass é para falarmos sobre algumas das coisas que eu aprendi nesta formação e com este livro, que tem a ver com a questão da felicidade e porque é que nós não somos felizes. Então, porque é esta masterclass? Desde logo, uma das coisas que me surpreendeu é que há uma série de mal-entendidos em relação à felicidade e o que faz com que muitas vezes deixemos de acreditar que ela é possível e que podemos de facto ser felizes. Sim? Então, mas de facto a felicidade é um tema fundamental e vamos falar sobre isto hoje. Então, a agenda é muito curta, vamos falar sobre o que é a felicidade, sobre hipotéticas definições da felicidade, e então falar um bocadinho sobre este livro de Se és tão inteligente, porque é que não és feliz. Então, também falar sobre os 7 pecados mortais que este autor identifica, que nos impedem de ser felizes e também depois ter também os antídotos. E depois falar também um pouco, finalmente, no processo de metamorfose, que no fundo é a via da Meta.pt para te ajudar a ser feliz, a ser mais feliz e alcançar este estado de felicidade. Sim? Então, começamos então pela questão do conceito. O que é isso da felicidade? Será que a felicidade é o prazer ilimitado e a ausência completa de dor? Será que seria isso? Seria necessário isso para nos fazer felizes? E será que isso era sustentável? Podia ser interessante, prazer ilimitado e ausência de dor, mas será que isso seria sustentável a médio e longo prazo? Será que podíamos contar com isso? Talvez não, não é? Então, na minha concepção, a felicidade é simplesmente a satisfação com a vida. E assim fica mais fácil de acreditar que é possível. Então, cá está a capa do livro, If You Are So Smart, Why Aren't You Happy? É desse senhor, eu não consigo dizer o nome, Raz qualquer coisa. De facto, o curso é muito prático e o livro está orientado muito para a prática e também baseado na própria experiência dele. E há milhares de pessoas em todo o mundo que já fizeram esta formação e faz muito sentido. Sim? Se pesquisares, eu não posso dizer isto, mas vou dizer, se pesquisares na internet sobre este nome e If you are so smart, why aren't you happy? E depois puseres à frente PDF, vais encontrar um livro original, gratuito, uma versão gratuita deste livro que podes ler em inglês. Tem essa limitação, fica indisponível para quem não percebe inglês. Mas para esse, e aliás para todos,
Hoje o que vou fazer é, de facto, um pequeno briefing sobre as temáticas que vêm então neste livro. Sim? Então, sobre a questão dos pecados mortais que nos impedem de ser felizes. O primeiro pecado mortal é perseguir ou desvalorizar a felicidade. E a solução para isto é simplesmente dar prioridade, mas não perseguir a felicidade. O segundo pecado mortal que o autor identifica é perseguirmos a superioridade. Acharmos que para sermos felizes precisamos de ser superiores a alguém. Isso não é verdade. Só precisamos simplesmente de seguir o fluxo, não é? Deixar a vida correr e seguir o seu sentido absolutamente normal. Depois há um outro pecado mortal que tem a ver com a necessidade de ser amado. E então, aquilo que se propõe para isto é alimentar a necessidade de amar e desenvolver esta necessidade de amar o outro e entregar o nosso amor a outras pessoas. Sim? Então, o outro pecado mortal, sobre o quarto, é o hábito de ser controlador. E para isto, o que precisamos é simplesmente de desenvolver o controle interno, sim? Aprendermos a controlar-nos a nós próprios. Depois há também outro hábito, que também é um pecado mortal, que tem a ver com o ser desconfiado. E para isto, o autor propõe que possamos desenvolver uma confiança inteligente, uma confiança que questiona à partida, aliás, que confia à partida, mas que está atenta para alguma coisa que não faça sentido. Não é? Mas sempre mantendo o fluxo, sempre deixando o fluxo. O outro pecado mortal é perseguir a paixão. De facto, fazemos isto com muita frequência, perseguimos a paixão. Não é? Então, sim, não tem nada de errado nós procuramos a paixão, mas procurá-la não de uma forma tão apaixonada, tão exaustiva, se quiserem. Depois, o sétimo pecado mortal é o vício de pensar. E para isto, o autor propõe que o grande antídoto é o mindfulness, é a capacidade de estar atento aos pensamentos, mas também a todas as outras coisas que acontecem dentro de nós e à nossa volta. Sim? Isto seriam então os 7 pecados mortais. Vocês possam então contar com o vosso feedback aí do chat do Facebook. Desculpem as esperas, porque há um delay, um pequeno atraso entre aquilo que é o meu, aquilo que eu estou a dizer e aquilo que vocês ouvem. E por isso é que
É preciso fazer estes compassos de espera para permitir então que vocês participem nesta nossa classe e que possam colocar as vossas questões. A Cristiana está a dizer que tem um vício de pensar, sim. No fundo, este vício é muito frequente e falamos muito sobre isto na Meta.pt quando fazemos os cursos de meditação, que no fundo é isso. E já agora aproveito a oportunidade também para esclarecer que a meditação não tem a ver com o estado de ausência de pensamento. Há muitas pessoas que me dizem que não conseguem meditar porque não conseguem estar sem pensar. E isto não faz nenhum sentido, porque, de facto, a meditação não é um estado de ausência de pensamento. É um estado em que tu estás consciente daquilo que é o teu pensamento, das histórias que o teu pensamento está a contar, mas, de qualquer das maneiras, também estás consciente das sensações do teu corpo e daquilo que se passa no teu corpo e fora dele, ou seja, também das informações, quer das sensações, quer dos sentidos. Sim? E com isto nós conseguimos criar uma imagem do momento presente. E porquê que isto é importante? Porque o momento presente, no fundo, é aquilo que nos prende à realidade. Já deves ter percebido que quando temos um vício de pensar, quando começamos a pensar muito, normalmente o pensamento é ilusório, não corresponde à realidade. Começamos a pensar em muitas coisas que até nem fazem, muitas vezes não fazem qualquer sentido. E, entretanto, ou seja, acabamos por nos perder em ilusões. E o que acontece também é que o nosso inconsciente não consegue compreender a diferença entre aquilo que é real e aquilo que é imaginário. Ou seja, os nossos pensamentos que produzem as mesmas sensações no nosso corpo e no nosso inconsciente do que situações que de facto estamos a viver e que estão a acontecer na realidade. Portanto, nós não conseguimos fazer, ou seja, o nosso inconsciente não consegue fazer essa diferenciação. E o que quer dizer então que nós temos este vício de pensar, começamos então a uma determinada altura a começar a pensar que o pensamento é real e não corresponde à realidade. O nosso pensamento não é real. Normalmente não é real, não se debruça sobre a realidade. E por isso, então, a importância de centrarmos a nossa atenção, depositarmos a nossa atenção sobre a informação das sensações, nomeadamente, ensino no curso de meditação, depositar a atenção sobre uma âncora específica, que normalmente tem a ver com a respiração, que no fundo vai prender a nossa atenção a alguma coisa que está de facto a acontecer, que é real, que é concreta, que é objetiva. Sim? Não sei se a minha explicação ficou muito clara, por isso não faz nenhum sentido estar a pensar que não consigo meditar e não posso iniciar uma prática de meditação porque não consigo ficar sem pensar. Não é necessário de todo. Aliás, num curso de meditação o que se aprende é, sobretudo, um conjunto de técnicas para relativizar os pensamentos, por um lado, e, por outro lado, conseguirmos depositar a atenção fixamente sobre um ponto das sensações que nos prenda, de facto, àquilo que é a realidade, aquilo que está a acontecer no momento presente. Evitando depois também um ciclo entre o passado e o futuro, não é? Que é basicamente aquilo que o nosso pensamento nos leva. Normalmente o nosso pensamento nunca se centra sobre o momento presente, sobre o aqui e agora. Traz sempre memórias do passado e com essas memórias do passado traz sempre culpas e traz sempre ressentimentos e, portanto, sensações nem sempre positivas ou quase nunca positivas, e, por outro lado, as questões em relação ao futuro, que são os medos, as ansiedades, as incertezas, as expectativas. Portanto, isto é tudo muito inquietante. E há uma vantagem, de facto, em depositar a atenção no aqui e no agora, naquilo que está a acontecer, de facto, no momento presente. Sim? Repousar no momento presente.
E é assim que nós conseguimos fazer o caminho, entre aspas, de regresso a casa, de regresso a nós próprios, de regresso àquilo que nós verdadeiramente somos. Não sei se tem alguma questão para já. Ruminação intelectual tem cura. Sim. É uma excelente questão que a Cristiana colocou. A ruminação intelectual tem cura, Cristiana, sim, tem cura. A ruminação é, é uma das formas de nós pensarmos. Basicamente, nós distinguimos na meditação dois tipos de pensamento crónico, dois tipos de vício de pensar, que é, chamamos o pensamento de vaca, que tem a ver com esta ruminação, que no fundo é mastigamos um determinado pensamento e quando parece que ele já foi, ele volta do nada, reaparece e volta do nada. E este é um dos padrões. O outro padrão é, de facto, o padrão de macaco, que é quando o pensamento salta de pensamento em pensamento, vai saltitando de pensamento em pensamento e, portanto, acaba por não concluir nenhuma ideia e vai agarrar-se a uma coisa, depois, entanto, passa para outra, depois para outra, sim. E, tanto uma coisa como a outra tem cura, porque isto é aprendido, o nosso cérebro, se quiseres, aprende este tipo de comportamento, este tipo de hábito, é um hábito adquirido e, portanto, é possível nós criarmos um hábito diferente. Sim, a Lourdes fala então sobre o vício de pensar, que temos estado a falar, e sobre a necessidade de controlar os outros. Não é? A necessidade de controlar os outros nasce de um outro hábito, que é de pensarmos que nós não nos controlamos a nós próprios. No fundo, é uma questão de autoconfiança. Portanto, aquilo que se propõe é desenvolvermos esta autoconfiança e confiança em nós próprios, a confiança que somos capazes de enfrentar qualquer situação, seja ela qual for, e portanto, de facto a tua vida acaba por te provar isso, tu sempre sobreviveste a todos os desafios que a vida te colocou, e por isso acaba por ser a grande prova de que não precisas controlar as circunstâncias, precisas só de controlar-te a ti próprio. Sim? Aqui a Maria Helena pergunta como conseguimos controlar o nosso pensamento. É uma excelente pergunta, Maria Helena. E na verdade, tu não consegues controlar tanto o teu pensamento. Tu consegues controlar, sobretudo, a atenção que tu dás ao teu pensamento. Ou seja, partimos do princípio que o problema não é o pensamento existir. O problema é que tu lhe prestas demasiada atenção. Ou seja, o pensamento tem a capacidade de capturar completamente a tua atenção e tu já não és capaz de ver mais nada. Não é? Então, aquilo que se propõe, o exercício que se propõe é depositar a atenção conscientemente sobre um ponto de sensações, que no fundo é uma âncora que te prende a atenção à realidade, àquilo que é real. Então, passo a passo, pouco a pouco, tu vais-te distanciando do pensamento. O pensamento vai continuar a ocorrer, também vai continuar a surgir e vai continuar o seu fluxo mais ou menos normal. Mas tu vais-te distanciando dele. É? Eu costumo dar o exemplo, imagina que estás a ver uma série na televisão, estás no sofá e estás atenta ao filme, sim? E o filme absorve de alguma forma, mas entanto se te levantares e se te distanciares da televisão e se prestares atenção conscientemente a outra coisa, então deixas de pensar absolutamente no filme e na televisão e portanto aquilo já não faz qualquer diferença para ti, estar lá ou não estar é a mesma coisa. Não sei se foi um bom exemplo para ti, Maria Helena.
Bom. Não sei se, entretanto, tem mais alguma questão que possam colocar. Eu tenho aqui algumas coisas para continuar. E, entretanto, para ser franco, também estou aqui à procura de uma informação, porque desapareceram dois slides que eu tinha, dos slides que eu tinha preparados. E então, quero uma informação que eu considero que fosse importante. No fundo, eu estou a tentar aqui, então, reencontrar esta informação. Então, pode aproveitar para fazer alguma questão, se Graça, pensar num problema durante dias ajuda a resolvê-lo? E sim, normalmente, eu posso dizer o que é que acontece comigo e o que é que tenho visto descrito em literatura que tenho visto diversas sobre essa questão. Normalmente as soluções mais brilhantes, as soluções mais geniais acabam por surgir quando nós não estamos a pensar no problema. Acabam por surgir quando estamos em situações de relaxamento. E, portanto, ruminar um pensamento, ou seja, pensar insistentemente num problema, eu julgo que não ajuda a resolvê-lo, mas ajuda a aumentar o problema. Porque se reparares, quando tu pensas fixamente num problema, em busca de uma solução, o foco que tu estás a colocar não é à solução, mas é ao problema em si. E, portanto, é preciso, às vezes, afastarmos um bocadinho do problema, sabes? É preciso conseguirmos ver as coisas de uma outra perspectiva. Porque os problemas e os pensamentos, aliás, têm a capacidade de nos absorver, de raptar a nossa atenção e nos absorver quase por completo. E então é preciso criar algum distanciamento para, de facto, conseguirmos reperspectivar as coisas, ver as coisas noutras perspectivas. Muitas vezes é aí que se encontram as soluções. A Cristina estava a dizer que por vezes fica-se mais confuso quando se está a pensar num problema, e de facto eu acho que sem dúvida. Sim, mas então, continuando, eu peço desculpa porque me faltam aqui dois slides que eu tinha preparados, não sei o que aconteceu, se calhar há alguma coisa tecnológica, alguma incapacidade da minha parte que me fez perder. De facto, há várias coisas que contribuem para a nossa sensação de felicidade. Algumas destas coisas que eu vou falar dependem de nós e outras das coisas não dependem tanto de nós. Ou dependendo, mas não dependem do que nós fazemos, daquilo que é a nossa postura ou a nossa atitude. Alguns de nós têm a sorte de viver relações afetivas, de relações de amor, e uma relação de amor, para quem vive uma relação de amor autêntica, sabe que traz associada a alguma felicidade, ou até bastante felicidade, dependendo do estado da relação. E isto é uma coisa que acaba por não depender de nós, ou nós não podemos, não depende da nossa atitude, se quiseres. Depois também a alegria, muitas vezes não depende só da nossa atitude, depende sempre de outras coisas. Depois também o orgulho e o autêntico orgulho, sabes, o sentimento de que estás a fazer a coisa certa, no fundo está associado também ao reconhecimento, acaba também por trazer esta sensação de felicidade. Depois também a harmonia. A harmonia também traz, quando estamos numa situação harmoniosa, isto traz-nos
a sensação de felicidade. Por outro lado, também a abundância também pode ser um elemento decisor para a felicidade. Não sei se concordam, se querem falarmos sobre isto. Por outro lado, também há situações que nós podemos cultivar em nós, e são a serenidade, a inspiração, a compaixão, a esperança, a nossa capacidade de nos mantermos ligados às coisas que nos interessam. E isto traz-nos também uma sensação de felicidade, uma sensação de alinhamento com o nosso caminho, se quiseres, e portanto uma sensação de certeza, no fundo. Nós precisamos disto, não é? Nós precisamos de várias coisas, mas há 6 grandes necessidades que todos nós temos. Aliás, eu vou explicar isto muito bem no curso de Metamorfose, ou no processo de Metamorfose. Há 6 necessidades que todos nós temos. A necessidade de reconhecimento, de valorização, a necessidade de segurança e de certeza, a necessidade de variedade e de se calhar não é algum desconhecido, alguma novidade, e a necessidade de ligação e de afeto. E entre estas 4, que eu disse até agora, todos nós temos estas 4 necessidades, mas ordenamos de maneira diferente. Então, alguns autores chamam isto as necessidades do ego, se quiseres, as necessidades da psique, que dependem das funções psicológicas. Depois há 2 necessidades que são o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento enquanto pessoa e a contribuição para os outros, a fazer bem aos outros, estar presente na vida dos outros, que são necessidades que dependem do facto de nós sermos mais introvertidos ou mais extrovertidos, ou seja, se precisarmos mais do estímulo interno ou se por outro lado, necessitamos de buscar o estímulo externamente. Quando se fala na questão das personalidades, Luísa, quando se fala na questão das personalidades, quando falamos em introvertido ou extrovertido, é na nossa capacidade de buscar estímulos. Há pessoas que são introvertidas e isto dizemos quando se completam ou se satisfazem com estímulos internos. E há pessoas que procuram o estímulo externamente e está tudo bem. Qualquer uma das personalidades está bem. Aquilo que eu disse em relação à abundância, Graça, é que a sensação da abundância pode ser um elemento que acaba por contribuir para a nossa felicidade. Maria Helena, por vezes damos demasiada importância a tudo, até aos mais pequenos pormenores, e por vezes parece que carregamos tudo em cima dos nossos ombros, exigimos demais de nós mesmos. Mais uma vez, isto quase sempre é aprendido. O que acontece é que tu aprendeste, houve alguma situação na tua vida em que, com certeza durante o teu processo de crescimento e de formação da personalidade, em que tu aprendeste que era assim a melhor maneira. E tens que desconstruir esse pensamento, desconstruir essa ideia. Talvez não seja a melhor maneira, sim, e dar muita atenção aos pequenos pormenores tem muito a ver com a crença de que tens que ser perfeita, de que não és suficiente, que tens que te esforçar mais, e isto é aprendido.
Como é que isto se resolve? É valorizando aquilo que de facto tu és capaz de fazer. Sim. Muitas vezes nós aprendemos, por causa da questão das expectativas dos outros, que eu tenho falado algumas vezes, nós acabamos por... as expectativas dos outros são um problema para nós porque nós temos uma necessidade secreta de sermos aceitos, de nos sentirmos aceitos. E tendo essa necessidade secreta de sermos aceitos, nós acabamos por pautar o nosso comportamento por aquilo que achamos que é socialmente aceito pelos outros, ou que é aceito pelos outros a quem nós damos mais importância. Eu não sei se me estou a fazer entender, Maria. Cá está, dás então demasiada importância a tudo o que pensam e tudo o que dizem sobre ti. Provavelmente és uma pessoa extrovertida que recolhes extrovertida neste sentido da personalidade, ou seja, recolhes estes estímulos externos. A forma de tu resolveres isso é, digamos que tu consolidares a tua confiança, consolidares a confiança na tua personalidade, tens a certeza daquilo que tu queres, tens a certeza daquilo que são as tuas causas e seres fiel às tuas próprias causas. Porque o problema de nós, no fundo, o problema de nós alimentarmos as expectativas dos outros em relação a nós, é que as expectativas dos outros são, de alguma forma, voláteis. Ou seja, elas mudam e transfiguram-se, não são muito consistentes. Ou seja, parece que quando tu atinges um determinado patamar que tu achas que vai satisfazer as expectativas das pessoas, parece que nessa altura, uma mágica qualquer, a pessoa afinal já espera outra coisa de ti. Ou então, pior ainda, essa pessoa se calhar até já nem faz parte da tua vida e acaba por desaparecer, não é? Porque a grande maioria, e há de reconhecer, Maria Helena, que a grande maioria das pessoas a quem tu deste importância, ao que elas diziam, ao que elas pensavam sobre ti, a grande maioria dessas pessoas já não estão na tua vida, não é? Talvez faça sentido para ti. Por isso, construir uma base sólida, baseada nas tuas crenças, nos teus interesses, seguir o teu caminho, construir consistentemente o teu caminho, baseado nesses pilares. Isso, a Cristiana está a dizer faças bem ou faças mal, há sempre críticas e há sempre coisas que podem ser pejorativas, não é? E acho que havia um ditado em português que diz que Deus que é Deus não agrada a todos, não é? E portanto é impossível de facto agradar a toda a gente, há sempre alguns críticos, até porque há pessoas que não fazem outra coisa, que não criticar o que as pessoas fazem. E, portanto, no limite, tu vais sempre encontrar alguma pessoa que não concorda com aquilo que é a tua conduta, que não concorda com aquilo que tu fazes, que não concorda com aquilo que tu segues, e isso não é assim tão importante, porque mais dia menos dia essas pessoas vão desaparecer da tua vida. E tu ficas até ao fim dos teus dias. Contigo mesma. E és a única pessoa que fica até ao fim dos teus dias contigo própria. O que é sintomático, não é? Ou seja, é preciso ter atenção a isso. É preciso ter muita atenção a isso no momento de pesar a importância que as coisas que os outros dizem têm, sabes? Porque, tipo, se tu ficas para toda a vida contigo, de facto, tu é que és responsável pela tua vida. Tu é que vais ao, entre aspas, julgamento final. Não sei se isso existe ou não, mas se existir, há de ser pelo menos um julgamento de ti própria. Isso está mais documentado. Ou seja, as pessoas quando estão prestes a morrer, durante algumas milésimas de segundos, ou durante alguns segundos, ou seja lá o tempo que for, fazem uma retrospectiva daquilo que foi a vida delas.
Eu tenho a certeza absoluta que se tu orientares a tua vida por aquilo que são as expectativas dos outros, nessa altura tu vais encontrar muito vazio e vais encontrar muito arrependimento. Sim? Portanto, vale a pena tu seguires aquilo que é o teu interesse, aquilo que são as tuas causas, aquilo que são os teus valores. Da minha experiência pessoal, também posso partilhar isso contigo, também já é mais ou menos público. Eu, durante muito tempo, tentei corresponder às expectativas de uma pessoa em particular, que nunca ficou agradada e é uma pessoa que felizmente ainda faz parte da minha vida, mas e até hoje eu nunca havia agradado com nada, mas felizmente o reconhecimento que eu gostaria de ter dela nunca veio enquanto eu o procurei. E quando deixei de o procurar, esse reconhecimento apareceu como quase por mágica, porque eu comecei a seguir de facto aquilo que me inspira, aquilo que são as minhas causas, aquilo que de facto é o meu propósito. E isso fez toda a diferença, porque de facto comecei a conseguir coisas que eram relevantes para essa pessoa e, inclusivamente, ouvi coisas do género: tu és um exemplo. Sim? E ouvir isso de pessoas que me criticavam, sabe bem, no mínimo. Sim, ainda aqui a questão da abundância. A graça de dizer, ok, significa que em casa onde não há pão, sim. A questão da abundância, nós temos que concordar numa coisa. Há pessoas que dizem, e isto também é um mito dos nossos dias, que o dinheiro não traz felicidade. Ok, pode ser verdade, mas a ausência de dinheiro traz infelicidade. Não é? Portanto, a abundância no sentido, a abundância daquilo que nos faz falta, daquilo que nós precisamos para viver a vida do nosso dia a dia, que é se calhar muito menos do que aquilo que nós imaginamos, isso aí eu tenho a certeza, mas esta abundância daquilo que nos faz falta para nós vivermos no dia a dia é um elemento que acaba por constituir aquilo que é uma definição social da felicidade. Sim? E eu espero que ninguém tenha crenças limitadoras em relação ao dinheiro. O dinheiro é só energia, não é uma coisa má. Porque há pessoas que pensam que o dinheiro é uma coisa má e por isso é que se calhar vivem com pouco dinheiro, não é? Vera, não sei se ainda estás aí, há pouco havia aqui uma questão em relação à abundância, não sei se fica então esclarecida. Boa. Sim. Então, se não há mais perguntas, eu vou continuar e vou falar um bocadinho sobre aquilo que é a nossa proposta, a proposta da Meta.pt. No fundo, em relação à felicidade, eu acredito muito sinceramente que a felicidade é possível e é possível independentemente das circunstâncias exteriores. Há muitas pessoas que eu conheço que não vivem propriamente em grande abundância, que até têm muitas limitações, mas que são felizes e que são verdadeiramente felizes. Não é? Há dias houve alguém que foi a Cuba e que teve a oportunidade de conhecer alguns cubanos que acordam de manhã sem a certeza de se vão ter alimentação ou não para esse dia. Mas ainda assim eles são pessoas felizes, são pessoas alegres, são pessoas divertidas, são pessoas que sabem viver a vida e que sabem, no fundo, são pessoas alegres também. Isso também é uma componente importante da felicidade. Sim? Na perspectiva budista, por exemplo, há 4 pensamentos, que são os 4 pensamentos imensuráveis de Buda, que no fundo são as 4, aliás, a meta e as 3 primas. No fundo, a meta é um destes pensamentos, o amor, bondade. A bondade em relação às outras pessoas é um contributo para a nossa felicidade. O outro dos
pensamentos que são importantes para a construção então, da felicidade é a compaixão. Em Sati, ou em Pali, perdão, dizia-se Karuna. Mas está muito na moda, Karuna, Reiki, pronto, que não tem muito a ver com compaixão, mas utilizam esse termo. O outro pensamento é a alegria. A alegria verdadeira, a verdadeira capacidade de nos sentirmos bem. E o outro pensamento, o quarto destes pensamentos, é aquilo que se chama a equanimidade. E a equanimidade é o estado máximo da meditação. É um estado em que, sejam quais forem as circunstâncias, nós vamos sempre ter consciência, quer dos nossos pensamentos, quer das nossas emoções, e, portanto, vamos conseguir ter uma avaliação crítica, autêntica da situação. Vamos compreender também a impermanência, que significa que as coisas nada fica para sempre, todas as coisas se vão embora. A vacuidade, que significa, ou a não dualidade, que significa, no fundo, que as coisas não têm um valor por elas próprias, a questão da vacuidade, as coisas não têm um valor por elas próprias, nós é que lhes atribuímos um valor. A questão da não dualidade, que é a questão que é o Yang Yin, né, que tanto se fala, que é o bem e o mal serão então constituintes do mesmo todo e são se calhar inseparáveis, e nós às vezes vemos mais um lado, outras vezes vemos mais o outro, mas a totalidade é perfeitamente natural. E, portanto, compreendidas estes preceitos, também depois o mecanismo da dor e do prazer e a forma como nos apegamos ao prazer e apegamos àquilo que nos sentimos bem, nos faz sentir bem, e temos aversão àquilo que nos faz sentir mal. No fundo é isto que faz com que nós não queremos deixar ir situações que achamos que são positivas, e temos aversão, sobretudo também ao desconhecido, temos aversão de coisas novas, temos aversão de coisas que não gostamos, temos aversões de coisas que nós associamos a alguma dor. Mas se reparares, tudo na vida é impermanente, tudo na natureza é impermanente. Há dia e há noite, isto faz parte do mesmo todo. Há serras e há vales, há picos altos e locais mais baixos, e tudo isto faz parte da mesma totalidade. E, portanto, no fundo, este apego e esta aversão causa-nos muito sofrimento, nesta perspectiva, causa-nos muito sofrimento, porque no fundo é como se nós tentássemos agarrar ou afastar alguma situação que é a própria natureza que nos traz. A natureza traz-nos mudança, traz-nos evolução, e se nós tentarmos parar esta evolução, no fundo é o caminho certo para o sofrimento. Sim? Então, mas é possível desenvolver uma habilidade de ser feliz independente das circunstâncias exteriores. Sim? E o primeiro passo é o amor, não é? O primeiro passo é o amor próprio. Depois a questão da autocompaixão. A autocompaixão tem muito a ver com a autoaceitação, com a autocompreensão, sabes? É compreenderes porque é que tu fazes determinadas coisas, compreenderes porque é que tu desenvolves determinados padrões, compreenderes porque é que desenvolves determinadas culpas, compreenderes porque é que desenvolves determinados comportamentos. E isto é muito importante para que tu te possas perdoar, porque na verdade tu só podes libertar-te da culpa ou do ressentimento quando tu compreendes. E o que é mágico nisto é que quando tu te começas a compreender a ti próprio, tu começas também a compreender melhor os outros seres humanos. Compreender melhor que os outros seres humanos tenham determinados tipos de comportamento. E no fundo isto acaba por não ser assim tão difícil de compreender. Eu tenho ouvido pessoas a dizer que eu explico coisas que são muito complicadas e que explico-as de forma muito simples, porque de facto para mim há alguma simplicidade. É no fundo separar aquilo que são de facto as causas daquilo que são as consequências. E se formos às verdadeiras causas, não há assim tanto de diferente entre nós. Há sim características da personalidade, interesses diferentes, estilos de comunicação diferentes,
nós temos de facto diferenças, mas a estrutura de ação-reação, ou seja, este nexo de causalidade, se quiseres, acaba por ser transversal a todas as pessoas. E, portanto, quando tu percebes como é que isso funciona em ti, tu acabas por perceber também como é que funciona nas outras pessoas e isso dá-te, então, o poder de as compreender melhor e, com isto, desenvolves menos reatividade às outras pessoas, sim, maior compreensão, maior aceitação. E é, para mim, um dos pilares fundamentais da felicidade. Cá está. Eu também tinha aqui um slide que já me tinha esquecido, que eu tinha colocado, da equanimidade, que no fundo é isto, é a capacidade de analisar as coisas como elas são e de não reagir instintivamente, não reagir impulsivamente a elas. Sim? Ainda sobre a equanimidade, porque quando nós conseguimos não reagir instintivamente a elas, na cadeia de ação-reação, nós conseguimos sempre então colocar numa posição em que temos o poder de agir e de provocar a reação naquilo que nos rodeia, em vez de fazer ao contrário. Porque o que nós fazemos mais mecanicamente é que as coisas acontecem e nós reagimos. E reagimos, sabe-se lá como. Sim? E então desenvolver esta equanimidade, esta capacidade de analisar as coisas como elas são, e isto vai nos libertar de muito sofrimento e é um promotor da felicidade. Sim? Depois outra questão que também é muito importante para mim, que é o sentido de propósito. Compreender a direção que queremos que a nossa vida leve, não é? Porque quando nós caminhamos sem direção, tudo nos parece difícil. Agora, quando nós temos a certeza de onde é que queremos chegar, a certeza daquilo que queremos fazer, tudo acaba por ser desafiante, não é? Sei lá, há pessoas que eu conheço que não são capazes de fazer uma caminhada de 2 km a pé e depois metem-se numa peregrinação a Fátima, por exemplo. Sim. Eu conheço pessoas que pegam o carro para ir ao café e que depois fazem uma peregrinação à Fátima. Isto tem a ver com o sentido, né? Com o propósito que a pessoa leva. Sim? Desperta energia, desperta a alegria, de facto, a envolvência, desperta-nos a capacidade de nos envolver com as coisas. Por outro lado, então, também é a questão da inspiração, descobrir aquilo que nos inspira, de facto. E isto faz com que sejamos capazes de vencer a inércia e caminhar. E depois há uma certa mágica, que é como quando se anda de bicicleta, não é? Quando tu estás da bicicleta parado num sítio, tu cais. Mas quando tu deixas que a bicicleta role, que a bicicleta siga o caminho, há uma energia que faz com que te equilibres, não é? E, portanto, no fundo, o que é importante é começarmos a caminhar e depois o equilíbrio acaba por surgir quase que naturalmente. Portanto, estou à espera das vossas participações. Sim. A Graça está a dizer aqui, então, que é muito difícil controlar a reação instintiva se não fosse treinado desde a infância. Graça, quem me conhece sabe que eu não fui treinado desde a infância a controlar a reação instintiva e confesso que ainda não sou iluminado, portanto, de vez em quando ainda tenho alguns picos de instinto que acabam por me controlar, mas na maioria das situações eu já vejo as coisas com muita clarividência.
E isto é treinado, é aprendido e é com a prática da meditação que vou fazendo no dia a dia, que pouco a pouco eu vou então desenvolvendo esta capacidade de observar as coisas como elas são e não deixar que as minhas emoções e que os meus pensamentos acabem por me fazer deturpar a forma como eu enfrento a realidade. Não sei se está a fazer sentido para ti. Maria Luísa, queres colocar uma questão em relação à equanimidade? Não percebeste o conceito, é isso? É uma excelente pergunta, Maria Luísa. Da primeira vez que eu, agora a partir de isto, a primeira vez que eu ouvi falar no conceito de equanimidade, a minha reação foi, mas então querem que eu seja um vegetal? E então foi num retiro algo prolongado, e eu pedi para falar com o mestre, e inscrevi-me para falar com o mestre, e fui falar com o mestre e pedi-lhe esse esclarecimento. Então, o que é esperado com a equanimidade? É que eu seja uma couve, que eu seja um vegetal, sim? E não é isso, não é nada disso, não é? Então, basicamente, em termos daquilo que é o nosso comportamento, nós podemos distinguir 4 estádios. Há um primeiro estádio, que é o estádio em que chamamos de passivo. Nós estamos no contra, não queremos saber de coisa nenhuma. Há um outro estádio, um segundo estádio, se quiseres, em que nós estamos reativos. Nós não queremos saber, mas se alguma coisa nos picar, nós até vamos reagir. Há um outro estádio que nós temos a noção precisa daquilo que queremos, e este estado nós chamamos o estado ativo, o estádio ativo. E há um quarto estádio, em que é um estádio proativo. Sim? Então, destes 4 estádios, qual é o estádio em que tu gostarias de estar? A graça, sim, a graça é isso mesmo, não é? Às vezes, saltar a tampa, como me diz a graça, saltar a tampa só dá mau resultado. E muitas vezes nós somos impelidos por isso e empurrados por isso, pelas nossas emoções. Mas repara que as nossas emoções, o pico da nossa emoção vai durar 2 ou 3 segundos e depois tu até já te cai a ficha, tu dizes, ai que porcaria, eu fiz asneira. E depois acabas por orientar todo o teu discurso, toda a tua situação, toda a tua energia para gerir a situação e para tentar controlar e para tentar minimizar ali o problema, não é? Ou seja, por causa de 3 ou 4 segundos de pico, tu reagiste completamente de uma forma impulsiva, de uma forma descontrolada, não era nada daquilo que tu querias dizer, tu disseste uma coisa que não querias, de uma maneira que não querias, provocaste um sentimento na outra pessoa que não querias ter provocado, ou fizeste alguma coisa que não querias ter feito e que depois é difícil de desfazer. E acabas por ficar refém desse teu pico de impulsividade.
Então, Maria Luísa, estar proativa é isto, é ter consciência de que as nossas emoções existem, sim? Mas não sermos reagidos, ou seja, não sermos reativos, não reagirmos a estas emoções, não reagirmos a este pico. Normalmente é no sentido da agressividade, ou no sentido da defesa, ou às vezes no sentido da fuga, não é? De determinada situação, evitar determinada situação. Aliás, há três coisas que nós podemos fazer quando nos vemos nestas situações, que é ter um comportamento de fuga, ter um comportamento de luta, ou ter um comportamento de congelamento. O menos mau, eu acho que é o comportamento de congelamento. Sim, a história da tua vida, eu imagino que é isso, esse pico de emoção e depois a gestão disso, não é, Graça? A gestão das consequências, não é? Então a equanimidade é neste sentido, é criarmos, criarmos esta capacidade de, ok, este é o meu sentimento, esta é a minha emoção, este é o meu pensamento, mas vamos tentar ver isto bem, tentar ver com algum distanciamento, sim? E reagir em função daquilo que de facto me convém. Sim, é isso. Não é não reagir de todo, é seres tu que estás no comando e seres proativa e conduzires as coisas no sentido daquilo que tu queres e daquilo que te convém. O teu estado atual é o mais passivo, eu acho. Pois, eu não queria comentar isso, Maria Filipe. Voltando aqui à apresentação, então desenvolver esta capacidade de seguir em frente, de vencer a inércia e caminhar. Sim? Porque quando caminhamos há esta energia que nos faz equilibrar, nos faz encontrar o equilíbrio. No fundo, essa energia é a energia do amor. E cada vez vejo mais pessoas que reagem por apego e que, aliás, que confundem apego com amor. O apego é quando uma determinada pessoa ou uma determinada situação me causa determinadas sensações positivas e eu não quero que esta situação se vá embora. Isto é o apego. O amor é querer que as coisas fiquem bem conosco ou sem nós. Sim? É um bocadinho mais altruísta. Então temos aqui a Maria Helena, que diz que por vezes nós reagimos quando com vontade e como tudo, pois é, vamos realizar. Isso é o mal daqueles que congelam, sabes, Maria Helena? Como eu disse há pouco, há três comportamentos que nós podemos ter: fight, flight and freeze. São três Fs em inglês. Fight de lutar, flight de voar e freeze de congelar. Então as pessoas que congelam, no fundo, acabam por carregar uma determinada bateria, enchem um determinado saco. Não é? E depois, se calhar, vão explodir e explodem nas situações em que acham que representam menos perigo para elas. Portanto, muitas dessas pessoas explodem com pessoas que são mais íntimas, com pessoas que gostam mais delas, e acabam, portanto, se calhar até ter comportamentos um bocadinho exagerados e descontrolados com as pessoas que mais as estimam. Não é muito justo, mas acontece, de facto. Ou então, simplesmente há um pico qualquer e o saco já está cheio, a bateria já está completamente carregada e, de facto, explode em cima da primeira pessoa que aparece à frente. É isso, Maria Helena? Então é preciso, para estas situações, é preciso construir alguma assertividade
E com esta equanimidade, ou seja, com este controle emocional, se quiseres, com este controle do pensamento que depois gera as emoções, vamos ser capazes de encontrar novos estilos de comunicação que, nomeadamente, nos permitam dizer às pessoas, no momento certo, aquilo que achamos, aquilo que pensamos sobre determinada situação. O problema, muitas vezes, não é o que dizemos, é a forma como dizemos. E, portanto, com esta equanimidade, nós vamos conseguir encontrar uma forma não ofensiva de transmitir a nossa mensagem. Sim? E, portanto, com isso, vamos esvaziar o saco, vamos descarregar a bateria e vamos evitar que depois ela exploda em cima, muitas vezes em cima de quem menos merece. Faz sentido, Maria Helena? Sim, enquanto espero pela resposta, vou continuar aqui então com a apresentação. O amor verdadeiro, há muitas explicações sobre o amor, mesmo muitas, muitos textos bonitos, muitos poemas, muitas filosofias, mas honestamente aquela em que eu mais acredito é uma teoria de um psicólogo norte-americano que neste momento está a trabalhar na Alemanha, é professor de psicologia na Alemanha, que fala na estrutura tríade do amor e fala em três pilares do amor. Então, os três pilares serão a intimidade, a paixão e o compromisso. Sim, e isto é patente em todas as relações de amor, não propriamente, ou não somente nas relações de amor passional, no relacionamento entre duas pessoas, um relacionamento amoroso, se quiseres, mas quando tu tens uma determinada amizade, ela parte desta intimidade. Tu estás à vontade para dizer à outra pessoa aquilo que achas e aquilo que sentes e não tens medo do julgamento desta pessoa, não é? Isto é uma característica importante do amor. Quando tu estás em paixão, tu és capaz de fazer qualquer coisa por aquela pessoa e o que tu queres mais é passar o máximo de tempo possível com aquela pessoa. E quando tu desenvolves um compromisso, tu de facto mantens alguma estabilidade na relação, embora evidentemente que estes relacionamentos vão mudar e vão se transformar. Todos nós já somos adultos, sabemos que não há sentimentos que, que se mantenham para sempre, os nossos sentimentos evoluem ao longo do tempo, mas mantemos fiéis a um compromisso. Aquilo que é mágico nesta explicação do amor é que qualquer que seja o pilar, ou seja, imagina que só tens um destes pilares, já se pode chamar de amor. E depois a conjugação entre estes três pilares origina três tipos de amor diferentes. Não é? Imagina então que tens intimidade, isto pode ser amizade, intimidade e paixão. Isto é um tipo de amor. Só tens intimidade, é outro tipo de amor. Só tens paixão, é outro tipo de amor. Só tens compromisso, é outro tipo de amor. Tens intimidade e compromisso, é outro tipo de amor. Tens paixão e compromisso, é outro tipo de amor. Sim? Evidentemente que o ideal é que tu sejas capaz de reunir os três pilares do amor. Sim? O que acontece é que eu cada vez estou mais convencido que eu não posso amar o outro se eu não me amar a mim próprio. Porque se eu não me amo autenticamente a mim mesmo, aquilo que eu vou tentar ir buscar no outro é aquilo que eu tenho, que eu sinto que de alguma forma me faz falta. E no fundo, isto não é uma relação de amor, é uma relação com algum interesse. Consciente ou inconscientemente, eu vou tentar capturar do outro alguma sensação que nos faz falta. Faz sentido isto?
Sim, então, para que de facto eu possa amar os outros exatamente como eles são, eu tenho que desenvolver este amor em mim mesmo. Então, e o meu grande desafio, o nosso grande desafio na Meta.pt é que tu sejas capaz de desenvolver este amor em ti próprio, partindo pela intimidade. Será que tu não te criticas a ti próprio? Será que tu és gentil? Será que tu és uma boa companhia? Será que o teu diálogo interior, se fosse com outra pessoa externa, tu ias suportar essa pessoa? Tu ias querer ser amigo dela? Será que o teu diálogo interior é no sentido construtivo, é no sentido de te apoiar, de te encorajar, de te fazer seguir em frente, no sentido daquilo que um bom amigo faz? Será que é? Será que tens uma noção exata daquilo que te apaixona, daquilo que de facto te faz ou que te faria passar uma noite ou duas noites sem dormir, que te faria sentir borboletas no estômago? Será que tens noção disso? Tens isso em concreto? Daquilo que são as tuas causas? Daquilo que são os teus verdadeiros interesses? Daquilo que te faz acordar de manhã sem sentir que estás com a obrigação de fazer alguma coisa? Que te faz acordar com vontade? Tu tens essa noção? Tu sabes o que é isso? O que é que desperta esse sentimento em si? E tens noção de como é que tu gostarias que o mundo fosse? E de como é que tu gostarias de contribuir para que o mundo fosse um pouco mais como tu gostarias que ele fosse? Tu tens noção de que tens uma missão para cumprir e essa missão é, no fundo, tu operacionalizares esses teus valores e esses teus princípios, essa tua visão do mundo, essa tua visão do mundo, há outras pessoas que a têm, podes criar conexões com outras pessoas, podes inspirar outras pessoas, podes fazer com que de facto o mundo caminhe nesse sentido que tu gostarias que ele fosse, e isso é legítimo. Aliás, não só legítimo, como desejável. O grande desafio das nossas sociedades da abundância, nós já não temos aqueles problemas de casa, de alimentação, de abrigo, que os nossos antepassados tinham. Já não temos que lutar, a maioria de nós, pelo menos, não tem que lutar para garantir que tem refeições suficientes até ao final do mês, ou que o emprego vai ser estável, ou, sei lá, ou não tem que viver em casa de pessoas que não conhece, não tem que partilhar a casa com pessoas que não conhece. Nós temos essas áreas da nossa vida, do abrigo, as necessidades sociais, normalmente estão preenchidas, então isto faz sobressair estas necessidades mais intrínsecas do ser humano, que têm a ver com o seu desenvolvimento e com a sua cooperação com o mundo. Lembras-te quando te falava há pouco das 6 necessidades, havia 4 que eram do ego e 2 que eram do espírito. Nós temos estas necessidades e as 2 necessidades do espírito são o desenvolvimento pessoal ou a contribuição com os outros. E é isto que de facto nos apaixona, é isto que vai gerar em nós o sentido do propósito e o sentido de missão para a vida. Sim? E quando tu tens isto, é muito fácil tu estabeleceres um compromisso e tu criares uma série de coisas que é preciso fazeres para que, de facto, possas construir este mundo que tu gostarias de ver. Sim? Então esses são os 3 pilares do amor. E tudo isto nasce em ti, porque enquanto tu não constróis isto em ti, enquanto tu não semeias isto em ti, não é possível tu inspirares as outras pessoas. Nem sequer é possível tu esperares que possas amar as outras pessoas. E se não fores capaz de amar verdadeiramente, tu não tens legitimidade nenhuma para pedir para seres amado. Faz sentido?
tem aqui no chat do Zoom uma pessoa a reconhecer que de facto há dias que não se queria aturar, se fosse outra pessoa que não se aturava. Sim. Pois, eu percebo isso. Mas isto, nós podemos desenvolver esta competência. Para mim é uma competência. Sim? Então, na Meta.pt nós temos um método em 3 passos, que se baseia nestes 3 pilares do amor que te falei. Então, os 3 passos é, primeiro, desenvolver este amor próprio, o segundo é encontrar aquilo que é a tua inspiração e o terceiro é encontrar uma forma de te superares. Depois, no fundo, se seguires estes passos e se fizeres estes exercícios connosco e se, no fundo, se complementares algum conhecimento teórico com alguns exercícios práticos que te vamos propor, vai ser fácil para ti tu compreenderes qual é o teu propósito, qual é o teu caminho. As coisas vão aparecer vão fluir com muita naturalidade. Né? Porque é assim que acontece. Estes problemas que nós temos, que cada um de nós tem, outras pessoas já os tiveram antes e aprenderam a lidar com eles. Então, a nossa proposta para que tu aprendas de facto a lidar com os teus problemas é esta metamorfose. A meta de amor e de amor-bondade, morfose de transformação. Portanto, a metamorfose é um programa intensivo para que tu possas fazer este percurso e desenvolver este amor por ti mesmo. Esta felicidade advém do amor por ti próprio e, começando por despertar a autoestima e o amor próprio, encontrar um sentido para a tua vida e assumir um compromisso claro com a tua própria felicidade. Só tu podes fazê-lo, mais ninguém pode fazer isto por ti, tem que ser um compromisso teu e eu sei que para conseguires chegar a esse compromisso é preciso dar outros passos. E, então, a metamorfose é um processo de 6 semanas de crescimento e de evolução pessoal que vai ocorrer completamente online, completamente através da internet. No fundo, é conjugação, com base na minha própria experiência, quer da minha experiência de evolução, quer também da minha experiência como coach nos últimos anos. Então, fui buscar uma série de ferramentas de coaching, uma série de ferramentas da meditação, mais um conjunto de ferramentas da programação neurolinguística, da inteligência emocional. Sim, então fiz uma compilação, uma mistura, se quiseres, em doses certas, para que tu possas de facto despertar esta autoestima, descobrires aquilo que te inspira e assumir então este compromisso. Sim? Eu gostava de sublinhar isto, para mim é uma questão muito importante. Eu gosto de trabalhar com ferramentas que são comprovadas, que já foram comprovadas com muitas outras pessoas e que de facto funcionam e que determinadas causas produzem determinados efeitos, ou seja, determinadas ferramentas, determinadas técnicas produzem sempre sistematicamente e consistentemente determinados efeitos. Portanto, não há nenhuma razão para não poder funcionar contigo. Vai funcionar contigo como funciona com todas as pessoas. Então, voltar aqui às questões. Como fazer para estar em paz connosco próprios, ou com nós mesmos? Falamos já sobre isso, Mariana, está bem? Aqui à frente eu já estou a mostrar. Então, o processo de metamorfose é 100% online, como eu te dizia. A base de todo o processo
vai ser o sistema Moodle, que é um sistema que se utiliza em todas as universidades, ou em praticamente todas as universidades, e grande parte das escolas secundárias, até preparatórias, os ciclos já utilizam este sistema Moodle, porque é uma plataforma acessível e fácil de utilizar. E, portanto, o resumo do programa é este que aqui estamos. No fundo, são 6 semanas em que vamos passar pelos 3 pilares do amor. Então, para responder a esta questão da Maria Helena, logo na primeira e na segunda semana nós vamos construir uma nova percepção da tua realidade, sim? Aquilo que te impede de estar em paz contigo própria é de facto este fluxo de pensamentos que tem a ver com as culpas, que tem a ver com os ressentimentos, que tem a ver com os medos e tem a ver com as ansiedades. E, portanto, é preciso fazer uma ressignificação de determinados sentimentos e compreenderes como é que eles se criam, e uma vez compreendidos como é que eles se criam, tu vais poder libertar-te deles. Sim? E basicamente há 6 venenos que a nossa mente tem, vamos falar, entre a primeira e a segunda semana vamos falar sobre estes 6 venenos da nossa mente, e no fundo são estas coisas que nos tiram a paz e a tranquilidade. A primeira é o medo, a culpa, a vergonha, isto são 3, depois a raiva, a ganância e a ignorância. Sim? Então, o medo, vamos aprender a ressignificar o medo e aquilo que nos assusta, a ressignificar a culpa, a nossa culpa e a culpa dos outros, aprender a perdoar, é muito importante perdoarmos a nós próprios, perdoarmos os outros, não quer dizer esquecer nem emitir uma carta branca para o outro nos poder voltar a magoar, sim? Não é nada disso que eu estou a falar. Porque vamos aprender a perdoar os outros, não porque os outros mereçam, mas porque nós merecemos, sim? O ressentimento e esta culpa do outro que habita em nós, há um exemplo que é muito giro, que é a mesma coisa de que se nós tomássemos um determinado veneno e ficássemos à espera que o outro morresse. Isso não vai acontecer, não é? Não vai acontecer nunca na vida. Por isso, nós merecemos, cada um de nós merece, ver-se livre deste ressentimento, e a única forma de o fazer é através do perdão, e o perdão, a única forma verdadeira e autêntica e profunda de perdoar é compreender. Então, eu vou-te ensinar a compreender. Compreender porque é que o outro chegou a determinado. Sim? Vais ver que depois é muito fácil de perceber. Perceber, aceitar às vezes não é assim tão fácil, mas a perceber é fácil. Sim? Mas quando tu consegues perceber, tu consegues perdoar. Então livras-te destas 3 energias. Depois as outras, que são a raiva, a ganância e a ignorância. A raiva porque tem muito a ver com o acúmulo de frustração. E a frustração é quando tu vês violada determinada expectativa ou determinada coisa que tu valorizas. Sim? Então também aprender a ressignificar isso. A ganância acontece quando nós queremos mais do que aquilo que é necessário para nós sermos felizes. E muitas vezes acabamos por ser asfixiados por este sentimento. Nós próprios, não penso que é só em relação aos outros. E a ganância não é só em termos materiais, mas também pode acontecer em termos emocionais, por exemplo. Depois a questão da ignorância, que é, em determinadas circunstâncias, nós não sabermos como lidar com as circunstâncias. Isto também acaba por nos causar muito sofrimento e acaba por impedir que estejamos em paz. Sim? Portanto, durante a primeira e a segunda semana vamos aprender a lidar com estes venenos da nossa mente e aprender à mesma medida, ao longo de um processo em que vais compreender como é que funciona a tua mente. Porque, no fundo, a nossa mente, o nosso pensamento funciona por camadas e a nossa mente funciona por camadas, então vamos desconstruir camada por camada e tentar compreender o que é que cada uma delas traz e como é que cada uma delas funciona e depois como é que elas se articulam. Sim? Quando compreendes isto, tu ficas em paz.
Depois, na terceira semana, é este princípio de então aprender a aceitar o que não se pode mudar e mudar o que não se pode aceitar. E então, a terceira semana é o momento de definirmos qual é o nosso propósito e qual é a nossa missão. Depois, dividir ou transformar a missão num conjunto de objetivos, desenvolver métricas e traçar novos caminhos. Depois, ao nível, na quinta e na sexta semana, são mais competências práticas, manutenção de desenvolvimento e manutenção de uma atitude positiva, como adquirir novas competências, como aprender mais, como poder comunicar melhor, como poder planear uma carreira, como conseguir um melhor relacionamento, ou como melhorar o relacionamento que tu já tens, ou então procurar um relacionamento que seja certo e adequado para ti. Também são competências práticas, vais ver que depois vai ser fácil de interpretar e de compreender. E depois, na sexta semana, a gestão do tempo, assumir a liderança, assumir a tal proatividade de que falava a Maria Luísa há pouco, que eu dizia que é o nível máximo, sim, que é assumir a liderança, assumir a condução, porque se tu reparares, quando tu não és líder da tua vida, tu acabas por delegar esta capacidade de liderar a tua vida a outra pessoa. Sim? Portanto, é muito importante que tu sejas capaz de assumir o controle e assumir as rédeas para ti. Sim? Depois, na sexta semana ainda, uma conclusão da compreensão da mente e das emoções, como é que funciona ao longo deste processo, vamos aprender muitas coisas e na sexta semana consolidamos esta aprendizagem e depois, naturalmente, aprender também a lidar com problemas, as coisas nem sempre vão correr como nós gostaríamos e é preciso desenvolver estratégias e também há formas mais certas de o fazer. Sim. Não sei se têm dúvidas em relação ao programa, se querem fazer algum comentário. Aqui os meninos que estão no Zoom, temos também aqui um sistema de bate-papo, também podem participar, a Diana, a Ludovina e a Rita podem participar aqui no sistema de bate-papo do Zoom e o Q&A, também a Ludovina tem usado, mas que é mais privado, ou seja, os vossos comentários só são vistos por mim, mas podem utilizar, tenho todo o gosto em responder a todas as questões. Aqui também no Facebook, não sei o que acham, partilhem comigo o que acham deste programa e do processo. Ajudem-me também a melhorá-lo, como é óbvio. Sim? Prontinho. Então, dizer que o programa arranca na próxima semana, ele vai ter um valor de 498 euros, mas nesta fase inicial, ou seja, nesta primeira edição deste programa, nós vamos cobrar metade, que são 249 euros. Nós temos recebido algumas pessoas, contactos de algumas pessoas que não podem pagar a totalidade de uma vez, então criamos a possibilidade das pessoas pagarem em 2 vezes 130 euros. Sim? Eu espero que assim possa ser acessível para ti e, sim? Eu tenho a certeza que o valor que este programa vai trazer na tua vida é absolutamente extraordinário e mais importante do que estas 6 semanas e do que nós somos capazes de fazer nestas 6 semanas é que, na realidade, uma mente que se abre a uma nova ideia e vais-te abrir uma série de novas ideias e uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais volta ao estado original. E por isso estes conhecimentos vão transformar para sempre a forma como tu vês a vida, como vais compreender a lei da causalidade, que é determinadas causas provocam determinados efeitos e vais aprender então a assumir a liderança e a colocar-te em controle. Que no fundo é disso que se trata.
Sim? Não sei então se tens alguma questão. Sim, então, se não tens comentários, eu acredito que não tenhas questões e não tendo questões, eu vou indo, tá bem? Mas de qualquer das maneiras, deixo-te o meu e-mail, que é emanuela.meta.pt, e eu vou tentar publicar amanhã, ou hoje talvez já não seja possível, mas amanhã eu vou tentar enviar para o e-mail de todas as pessoas que estão na nossa base de dados o link para a retransmissão desta masterclass, se quiseres rever alguma das coisas. De qualquer das formas, nós estamos inteiramente disponíveis para qualquer esclarecimento, para qualquer ajuda. Aliás, agora deixa-me partilhar contigo, a nossa maior preocupação neste momento é precisamente aumentar a interatividade contigo e aumentar o feedback, portanto, conversa connosco, fala connosco, coloca-nos questões e ajuda-nos a ajudar-te, ajuda-nos a inspirar-te e porque eu tenho a certeza, nós temos a certeza de que tu tens um papel para inspirar outras pessoas e nós queremos que tu tenhas uma vida inspirada, inspiradora e apaixonada. Sim? E quanto a mim, esta é a grande necessidade. E procura-se muito profundamente e muito dentro de nós. Um grande paradoxo da felicidade é que nós procuramos a felicidade nas coisas que na verdade só nos podem trazer a felicidade, que são externamente a nós. Sim? Porque quando procuramos dentro de nós encontramos todas as respostas necessárias. Sim? Então vá, um grande abraço, sobretudo a quem aguentou até ao fim, foram espetaculares e até breve, espero ver-vos em breve. Sim? Qualquer coisa, passarem, podem sempre contar comigo. Um grande abraço.